Olá, tudo bem? Wagner Maia do Portal da Deficiência Visual falando. Hoje vocês estão vendo somente a tela do meu computador porque eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, que é como fazer denúncia no Ministério Público pela internet. O que se pode denunciar no Ministério Público? Qualquer coisa ligada à pessoa idosa ou pessoa com deficiência que tenha um efeito coletivo, ele pode ser denunciado no Ministério Público, porque aquilo ali vai atingir a todas as pessoas de igual forma. Por exemplo, uma negativa de atendimento especial numa prova de concurso ou numa prova do Enem, que foi um atendimento solicitado para uma pessoa com deficiência visual, essa mesma negativa ela vai refletir em todos os outros deficientes visuais que vierem a solicitar aquele atendimento. Perceba, não é uma dificuldade, um problema que teve em relação a não é uma relação de consumo. Por exemplo, se eu comprei um produto que eu não recebi aquele produto, isso é um problema meu. Agora, se eu tive um problema, por exemplo, com uma prova de Enem, com uma prova de concurso, com um direito meu que está sendo lesado num banco, numa companhia aérea, numa empresa de ônibus, numa universidade, então a gente vai passar a levar isso para o Ministério Público. Alguns detalhezinhos que a gente tem que observar é que, se é uma escola de nível fundamental, por exemplo, você vai ter que denunciar isso no Ministério Público Estadual, porque o ensino fundamental é de competência dos municípios. Agora, se é um problema de Enem, ou de institutos federais, os antigos Cefet, ou de universidades, ou banco, ou empresa aérea, que são concessões do governo federal, por exemplo, uma universidade tem que passar por uma concessão do MEC, então passa a ser um assunto para o Ministério Público Federal. Na dúvida, protocola no estadual e no federal, que quem tem que entender de direito são eles. O usuário só sabe o problema que teve. Então, para eu não ter que ensinar a vocês 27 estados do Brasil mais o Ministério Público Federal, eu vou ensinar somente como denunciar pela página do Ministério Público Federal e todo mundo vai seguir mais ou menos a mesma regra, tá? Sendo que a montagem do endereço do Ministério Público Estadual geralmente é MP, a sigla do estado, tipo MPSP de São Paulo, .mp.br. Se fosse Rio de Janeiro, mprj.mp.br, tudo de Ministério Público, tá? E o Ministério Público Federal, o site é um só, MPF, de Ministério Público Federal, .mp.br. Vamos lá? Então eu estou aqui na minha área de trabalho, vou dar um Windows R aqui para abrir o executar do Windows. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows o abrirá para você. Ok, então vou digitar aqui, ó, www.mpf de Ministério Público Federal.mp.br, Enter, e ele vai me abrir o Google Chrome. Como a gente vai ter que lidar com CAPTCHAs, que são aquelas letrinhas da imagem todas tortas, a gente deveria usar preferencialmente o Google Chrome, tá? Porque quando você está com leitor de telas no Google Chrome, é só você bater a barra de espaços na caixa de verificação Eu Não Sou o Robô, que ele já marca direto, não precisa ler letra nenhuma na imagem, vocês vão ver só. Vamos lá, Enter aqui, ele vai abrir a página do Ministério Público Federal. Desktop lista, lixeira não seleciona, título ou lixame, documento, em branco. Carregando. MPF documento, link alt mais um gráfico logo MPF nome. Ok, carregamos a página do Ministério Público Federal, vou dar um F11 para ficar em tela cheia. Pressione F11 para sair do modo tela cheia alerta. Perfeito. Então, vamos lá. Os Ministérios Públicos Estaduais costumam estar dentro, a denúncia se faz pela ouvidoria, inclusive é muito mais eficaz você fazer a denúncia pela internet do que pessoalmente, porque às vezes pessoalmente você pode pegar aquele funcionário que está com preguiça de trabalhar, que é muito comum nos Ministérios Públicos, principalmente do estado do Rio de Janeiro, que a cidade de Campos, por exemplo, que eu nasci, o pessoal fala assim, essa promotoria aqui que é do deficiente idoso, ela só atende se for um idoso com deficiência, ou seja, desculpa esfarrapada para não querer trabalhar. E aí, nesse caso aí, pra gente não ter que ir lá na corregedoria denunciar o funcionário, porque quando é uma denúncia que você vai protocolar sobre qualquer assunto, é na ouvidoria.
Se você quiser denunciar o funcionário que não quis te atender, que te deu uma desculpa esfarrapada para não querer trabalhar, então você vai entrar no link Corregedoria, tá bom? E em alguns ministérios públicos pode ser que você encontre isso como ouvidoria ou como sala de atendimento ao cidadão. Mas normalmente essas denúncias que a gente vai fazer sobre os problemas de desrespeito a direitos de pessoas com deficiência vai ser dentro, na maioria das vezes, a gente vai entrar em serviços, depois ouvidoria. Então vamos lá aqui, estamos na página do MPF, a gente vai dar tab aqui até o link serviços e vai dar um enter, tá bom? Vamos lá então preencher, entender como que a gente preenche um formulário de denúncia no Ministério Público. Logo MP, acessibilidade, mapa dos V-Libras, logo MP, unidades, atuação, PF, eleitoral, grandes casos, concursos, link, comunicação, serviços, visita. Serviços, chegamos em serviços. A gente, só lembrando, no nosso livro do Portal da Deficiência Visual, tem um capítulo inteiro só explicando isso tudo que eu vou falar pra vocês aqui, tá? Só sobre a atuação do Ministério Público, como fazer denúncia no Ministério Público, como que funciona cada pedacinho. Tem um capítulo lá no nosso livro, ele está disponível no site do Portal da Deficiência Visual, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, se alguém quiser se aprofundar mais nesse assunto do Ministério Público, antes de enviar a pergunta, Wagner, eu quero saber tal coisa, pega o livro, lê o capítulo sobre o Ministério Público, que talvez tudo vai estar respondido lá, mas qualquer coisa vocês podem mandar mensagem pra gente do portal também, que a gente responde. Pode deixar nos comentários também. Então aqui, chegamos no link serviços, enter. Esperamos a página Portal agora da carregar. transparência do MPF documento, link alt mais um gráfico. Carregou a página. Eu vou dar uma letra N aqui, eu estou usando o NVDA. Eu vou dar uma letra N aqui para pular os links. Alto contraste, serviços. Serviços. Agora eu vou começar a descer com a seta, tá? Seta para baixo. Busca. Edição, pesquisar. Cair no formulário de busca. Botão, pesquisa, serviço, MPF nas redes sociais, link gráfico Facebook. Então aqui temos uns links de redes sociais. Portal da transparência do e-contatos. Telefones e Excel pro equidade sem mais telecom, portal, serviços. Serviços. Busca. Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Instagram, acesse o MPF ser carta de serviços, portal da mapa da atuação, relatório sala de atendimento ao cidadão visitado, link. Sala de atendimento ao cidadão, olha o que eu falei, tá aqui a nossa sala de atendimento ao cidadão. Vamos dar enter aqui, e aí ele vai abrir o formulário que a gente vai começar a preencher, vamos lá, enter. Sala de atendimento ao cidadão, documento, link alt mais um gráfico. Sala de atendimento ao cidadão. Vou dar um F de formulário aqui. Busca de botão, caixa de combinação recolhido, selecione um serviço, link gráfico MPF. Tá, o que eu quero fazer na sala de atendimento ao cidadão? Dando um tab aqui, ó. Caixa de combinação, selecione um serviço. Selecione um serviço. Quando a gente quer saber o que tem dentro de uma caixa combinada, para ele não ficar atualizando a página, a gente dá uma barra de espaços, ó, ela vai abrir. Lista, selecione um serviço, 1 de 17. Temos 17 serviços. E agora a gente vai descer seta para escolher o que a gente quer fazer aqui. A gente quer protocolar uma denúncia. Vamos ver qual dessas opções se enquadra melhor na nossa necessidade. Fazer uma representação inicial, denúncia, 2 de 17. Opa, logo de cara, olha, fazer uma representação inicial, denúncia. Lembrando que nos Ministérios Públicos dos Estados pode ser um pouquinho diferente e alguns aceitam até por e-mail mesmo. Normalmente, se vocês forem mandar por e-mail, o e-mail costuma ser assim, ó, ouvidoria, de ouvido, com U, ouvidoria@mp, a sigla do seu estado, sei lá, se fosse um MP Minas Gerais, mpmg.mp.br. Eles aceitam por e-mail também, tá? Se você não conseguir usar a página, pode mandar por e-mail. Isso pro estadual. O federal é só por aqui. Aí aqui, ó, protocolar uma representação inicial, denúncia. Dou enter aqui para confirmar esse item da caixa combinada. Caixa de... Dou um tab. OK botão. OK, enter. Título Orlixome. Cidadão MPF Orlixome. Cidadão MPF documento. Mensagem carregando. Carregando. Ele tá demorando muito para falar. Eu vou verificar se ele já carregou. Visitado. Já estava carregado já. Vou dar um F de formulário aqui. Tipo de pessoa física, botão de opção marcado exigido. Opa, pessoa física, botão de opção marcado, tá certo. Vou dar um tab. Não possui CPF, caixa de seleção não marca. Não é que eu não possuo CPF, eu possuo sim. Tab. Asterisco CPF, edição exigido, entrada inválida. Aí aqui ele quer que eu digite o meu CPF e ele falou entrada inválida. Sempre que ele falar exigido entrada inválida é porque aquele campo não está preenchido, tá? Ou está preenchido de forma incorreta. Então eu sou obrigado a botar meu CPF aqui. Vamos lá.
Pronto, botei meu CPF, somente números, vou dar Tab. Data de nascimento no formato. Data de nascimento. Dia e mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Não precisa botar barras, só digita todos os números. Tab. Asterisco nome. Edição exigido entrada em. Nome, aqui vai o nome completo. Digitei meu nome completo aqui e vou dar Tab. Pessoa com deficiência ou amparada pelo art. 4º, inciso 4º da Lei 12.008. Pessoa com deficiência, isso é uma caixa de verificação. Marcado. Barra de espaços, marcou. Por que marcar isso daqui? Pessoa com deficiência tem prioridade processual. Então a gente, sempre que for verdadeira essa informação, a gente deve marcar sim, pessoa com deficiência. Tab. Asterisco ocupação. Caixa de combinação. Ocupação. Aí se eu der uma barra de espaços aqui, ó. Expandido. Lista. Selecione 1 de 69. Tem 69 ocupações. Como o meu caso é empresário, que eu sou o proprietário da empresa, vou dar uma letra E aqui para ele já ir direto pro E. Economia e finanças 20. Economia e finanças, vão descer até empresário, empresarial, alguma coisa assim. Seta para baixo. Educação 21. Empregado barra contratado de empregado de empresa privada, empregado de empresa pública, empregado de instituição financeira, empresarial 26. Empresarial, ocupação, empresarial, ok. Tab. Asterisco raça barra cor. Raça, aí vai ter lá amarelo, branco, negro, pardo. Como eu sou moreno, pardo. Parda. Pronto, deu uma letra P logo. Poderia ter descido seta, é uma caixa combinada. Tab. Asterisco sexo. Caixa de Sexo, masculino, feminino. masculino. Dei um M para ir mais rápido. Você pode dar ou a primeira letra ou usar a seta para baixo, na caixa combinada. Tab. Telefone principal com DDD. Telefone principal. Aí DDD de 2 dígitos. 1. Pronto, botei o DDD e meu número de WhatsApp. Tab. Telefone adicional 1. Telefone adicional, não é obrigatório. Tab. Telefone adicional 2. Telefone adicional 2, não é obrigatório. Tab. Asterisco e-mail. Edição. E-mail, vou botar aqui, botar meu e-mail pessoal. wagnermaia@hotmail.de. DE porque foi criado quando eu morava na Alemanha. Tab. Asterisco confirma. Confirmar o e-mail, wagnermaia@hotmail.de. Tab. Asterisco país. Caixa de combinação. País, uma caixa combinada cheia de países. Geralmente essas caixas combinadas de países, o primeiro item é Brasil, depois vem o resto. Então a gente dá só uma seta para baixo. Pronto, ele não falou, mas eu vou dar um Tab, Shift Tab para ele reler. Asterisco, alerta, asterisco, campo obrigatório. E eu fiquei preso em outro lugar. Asterisco país. País. Caixa de combinação recolhido exigido Brasil. Brasil, ó, ele leu aqui, ó. Então, uma seta para baixo já caiu Brasil. Tab. Asterisco U. Caixa de combinação seleciona. Unidade Federativa, UF. Eu vou dar um R, que eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É uma lista de estados. Eu poderia ter usado seta e tudo mais. É uma caixa combinada. Tab. Asterisco município. Caixa de Município. Eu vou dar uma barra de espaço para abrir. lista. Selecione um de Selecione um de Cabo um monte. Frio 3. Cabo Frio. Cachoeiras de Cambucique. Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes, que é onde eu estou, na casa dos meus pais. Enter. Asterisco. Tab. CEP. Edição Aí o possui CEP. autocomplete. A gente digita somente os números do CEP, tá? Geralmente são 8 dígitos. Não precisa botar o hífen. Você botou o CEP aqui Endereço. e deu um Edição tab. possui autocompletar. Rua do Ele já preenche o nome da rua porque você botou o CEP. Casa barra lote barra apte. Aí aqui, ó, eu coloco só o complemento. É o número, deu um tab e tem um campo editável para número. Tab. Bairro edição. Parque tamanho. Bairro já tá preenchido. Asterisco. Tipo de manifestação. Caixa de Tipo de combinação. manifestação. Vamos ver aqui, barra de espaço para abrir essa caixa combinada. Expandido. Lista. Selecione um de 4. 4 tipos de manifestações. Seta para baixo. Pedido de informação. Selecione um de 4. Pedido de informação. Pedido de informação? Não. Seta para baixo. Pedido de informação processual. Pedido de informação processual? Não. Representação 4 de Representação. Sempre que a gente for fazer uma denúncia no Ministério Público, isso se chama representação, ok? Enter aqui para confirmar e ele me deu uma janela de alerta. Em branco. A representação, denúncia falsa poderá ensejar a incursão do manifestante nos crimes de denunciação caluniosa e de comunicação falsa de crime ou de contravenção nos termos dos artigos 339 e 340 do Código Penal. O Ministério Público Federal recebe representações, denúncias ou notícias de irregularidades que demonstrem ameaça à ordem jurídica, ao regime democrático, aos interesses sociais e individuais, indisponíveis à proteção do patrimônio público e social
social, ao meio ambiente e a outros interesses, difusos e coletivos, nos termos dos artigos 127 e 100. Ok, uma instrução aqui, né, que você não pode fazer denúncia falsa. Para que sua requisitos mínimos. Aqui, ó. Para que sua representação, denúncia, seja recebida, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos mínimos. Para que sua representação seja aceita, isso é importante, é necessário que contenha os seguintes requisitos mínimos. Prestem atenção a isso. Descendo. 1. Fornecimento de descrição e informações detalhadas sobre os fatos a serem investigados. Descrição detalhada dos fatos a serem investigados, tá? Então, aqui a gente não precisa entender de direito, a gente precisa contar qual foi o problema. Quem tem que entender de direito é o analista que vai pegar esse caso para analisar. Ele é que tem que entender de direito. A gente sabe que a gente acha que a gente foi lesado no nosso direito e a gente quer notificar ao Ministério Público para que ele, então, tome as providências se for de direito nosso. E aí o analista vai receber isso daqui, na verdade quem vai receber é o técnico. O técnico só faz trabalho de cadastrar coisa, consultar coisa no sistema, mas quem faz a análise processual é o analista. Então, primeira coisa, deve conter o relato dos fatos o mais detalhado possível e de forma mais clara, tá? Conte simplesmente tudo o que aconteceu e por que você acha ali que você teve seu direito lesado. Enfim, aqui nos fatos você vai contar o máximo de detalhes possível do ocorrido. Descendo. 2. Indicação do autor dos fatos quando conhecido. Indicação do autor dos fatos quando conhecido. Lógico, se você quer denunciar alguém, você no mínimo tem que dizer quem é. Então, uma denúncia no Ministério Público, ela vai conter obrigatoriamente 3 coisas. Primeira, a sua identificação o mais completa possível. Endereço, telefone, e-mail, documentos de identidade, CPF, tudo que você tiver. Se é professor, se é, sei lá, servidor público, se é estudante, se é casado, solteiro, quantos anos, nascido e não sei quanto, coloca tudo sobre você. Esse primeiro campo se chama identificação. Depois vem dos fatos, e aí você vai relatar todos os fatos. E aí, nessa história dos fatos, você vai incluir também os dados do denunciado. Se você quer denunciar uma empresa de ônibus, tenta conseguir o máximo de detalhes, que ela é a empresa X, que ela tem guichê na rodoviária de tal lugar, que ela faz linha entre as cidades de tal e tal. Se é uma universidade, você tem que dar o nome da universidade, qual o curso que você está fazendo, enfim. Indique como que o Ministério Público vai localizar o denunciado. Se você faz uma denúncia, você tem todo o direito, contou o fato, tá tudo bem, mas você não contou para o Ministério Público como que ele vai fazer para poder localizar esse denunciado, seu processo vai ser engavetado, tá? Então, tenha sempre esse cuidado de identificar muito bem quem é o denunciado. Descendo. O representante poderá anexar documentos e arquivos digitais como meios de prova para melhor esclarecimento dos fatos. Olha só, você poderá, não é obrigatório, mas se você tiver melhor, você poderá anexar provas, que essas vão estar, olha só. Esclarecemos ainda que essas representações, no preliminar da autoridade competente e a confirmação de indícios de veracidade, o que é condição fundamental para... Tá, então isso aí vai passar por análise para ver se é verídico e tal, para depois se instaurar algum procedimento. E aí, os arquivos que a gente vai anexar como prova, geralmente podem ser fotos, podem ser documentos de texto, arquivo PDF, DOC, foto em JPG, enfim, tudo que você tiver, você pode anexar. No próximo formulário ele vai deixar a gente fazer isso, na verdade nesse aqui mesmo. Então aqui que ele vai passar por uma análise para ver se os fatos são verídicos, e aí o Ministério Público tem um prazo de 30 dias para dar uma solução nesse caso, e depois de 30 dias você vai receber uma resposta. Inclusive, eu já vi Ministério Público Federal de Natal, Rio Grande do Norte, que o analista ele deu uma de advogado do denunciado, que foi uma irregularidade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o analista que deveria dar prosseguimento nisso daqui, numa denúncia que foi feita por uma pessoa que foi lesada numa prova para a pessoa com deficiência, na verdade, para o direito de atendimento especial de uma prova. O analista, ao invés de dar prosseguimento, ele deu uma de advogado da parte denunciada e mandou engavetar o processo. Quando isso daqui acontecer, de você, depois de 30 dias, se até 30 dias você não tiver recebido notícia nenhuma, você volta na página, você vai ter um número para consulta e você pode saber qual foi o andamento que aquilo dali recebeu, tá? E eles também costumam te informar por e-mail. Se você perceber
que o analista deu uma de advogado da parte denunciada e engavetou o seu caso, isso daí não significa que você não tenha direito, significa que ele deve ser amigo do denunciado e não quis trabalhar, não quis fazer a função dele. Então, se isso acontece, você entra na corregedoria, pega aquele texto todinho que você recebeu com a negativa, né, que o seu caso não teve andamento, e leva isso para a corregedoria para você denunciar aquela pessoa para que isso não volte a acontecer, que aí ele que vai ter que responder a inquéritos administrativos lá dentro, perder o emprego dele e por aí vai, tá? A nossa parte aqui de fora é a seguinte: a gente não tem nada a perder, a gente já foi lesado num direito, então o que a gente puder fazer para garantir o nosso direito é lucro, nem que para isso você tenha que denunciar o funcionário, tá? Por essa razão, poderá ser determinado o arquivamento imediato do conteúdo, seja incompreensível ou não apresente os elementos mínimos que permitam sua apuração. Tá, então se o seu conteúdo for incompreensível, se não contiver todos aqueles elementos, seu caso vai ser arquivado. Por isso que eu falei que os fatos têm que estar muito bem detalhados, tá bom? Descendo. Representações, denúncia, respectiva unidade do MP, botão cancelar, botão aceitar. Aceitar, sim, eu aceito. Asterisco tipo de manifestação. Tá, quando eu escolhi representação, ele me deu aquele alerta. Cliquei em aceitar, que eu li, que eu entendo e concordo. Tab. Mais informações sobre tipo de manifestação, representação. Levar ao conhecimento do Ministério Público a prática de algum fato ilícito ou irregular que pode ter consequência penal. Ok, então você tem que ter cuidado também, né? Que se você faz uma denúncia falsa, isso pode se virar contra você. Descendo. Público a prática de algum fato ilícito ou asterisco do fato. Universidade não. Unidade Federativa do Fato. O primeiro é aonde você se encontra, onde o Ministério Público te encontra naquele momento. E agora é aonde que aconteceu o fato que está sendo denunciado, tá? Então, primeiro lá em cima era o estado onde o Ministério Público vai te encontrar. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho do ocorrido, aonde que isso aconteceu. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tive um problema com passe livre no Rio Grande do Sul, então eu tenho que botar aqui o local que ocorreu o fato, Rio Grande do Sul. Vamos colocar aqui, ó. Caixa de combinação recolhido Rio de Janeiro. Tá, então Rio Grande do Norte. É uma caixa combinada. Rio Grande do Sul. Pronto, vamos supor que meu problema aconteceu no Rio Grande do Sul. Dei tab. Asterisco município do fato. Caixa de combinação. Município do fato, vamos supor que foi em Caxias do Sul. Cacequi. Cachoeira do Sul. Caxias do Sul. Caxias do Sul, ok, tab. Data do fato. Edição. Data do fato, vamos supor que foi no dia de hoje. Desde domingo, 16 de junho. 16 de junho, 16/06/2019, tab. Campo descrição da manifestação. Texto explicativo. Em caso de pedido de sigilo dos dados pessoais, incentivamos que não use termos ou expressões que identifique nesse campo. Máximo de 20.000 caracteres. Edição exigido entrada inválida multilínea. Em caso de pedido de sigilo dos dados pessoais, incentivamos que não use termos ou expressões que identifique nesse campo. Máximo de 20.000 caracteres. Ok, então aqui é o campo da descrição dos fatos. Como a gente só vai ter dos fatos e dos pedidos, e do pedido, ou dos pedidos, então a gente vai ter que dividir o nosso texto em 2 blocos. Sugiro que vocês não façam aqui dentro. Vocês preparem primeiro no editor de textos, depois seleciona tudo para colar aqui, tá? Aqui seria então, ó, identificação, aí pula uma linha dos fatos. E aí nos fatos, na identificação é a nossa, nos fatos a gente vai identificar o denunciado e vai contar todos os fatos. A gente já explicou. Você tem 20.000 caracteres para fazer isso aqui, ok? Tab agora para o próximo campo. Campo solicitação. Texto explicativo. Em caso de pedido de sigilo dos dados pessoais, incentivamos que não use termos ou expressões que identifique nesse campo. Máximo de 20.000 caracteres. Ok, então aqui é a solicitação. A solicitação, ela é o pedido. No pedido, a gente não explica, a gente só diz objetivamente o que eu quero. Você não diz porquê, você não vai aprofundar nada. No pedido, você só vai dizer assim, solicito o quê? Aí você pode fazer 10, 20, 30 pedidos, mas o local do pedido numa peça processual não é local de você ficar de devaneios nem dando volta. O pedido, ele é solicito o quê? Aí vamos supor que você esteja denunciando uma universidade. Sejam fornecidos recursos de acessibilidade ao material didático para pessoas com deficiência visual. Nossa, esse pedido ficou bem genérico, né? Então, vamos dar um enter aqui e botar mais um pedido. Solicito que o material didático seja enviado por e-mail para os alunos com deficiência visual, no formato TXT. Aí você dá um enter. Que a universidade providencie um centro de adaptação de material para pessoas com deficiência. Enter. Então, assim, você só vai listando
o que você quer. É isso que se coloca no pedido. No pedido você não vai colocar assim, eu solicito porque isso, porque aquilo. Não, aqui não é lugar disso. Pedido é somente o que você quer. Não é porquê, não é como, não é porque você tem direito, porque deixa de ter. Aqui é direto e reto, ok? Tab, então. Deixa eu só escrever aqui, ó. Do pedido, porque o campo tem que ter alguma coisa para ele deixar eu seguir adiante. Então aqui a gente tem mais 20.000 caracteres, se você quiser. Tab. Selecionar arquivo, S. Opa, selecionar arquivo. Deixa eu ver o que tinha aqui em cima, seta para cima. Anexos. Anexos. Botão Selecionar arquivo, botão. Se eu der Enter aqui, ele vai me dar aquela janelinha de abrir arquivo do Windows com campo editável. Aí eu só dou Ctrl V aqui se eu tiver com o nome do arquivo na minha área de transferência para confirmar, e dou um Enter e ele vai anexar o arquivo. Descendo seta. Selecionar arquivo, nenhum documento anexado. Use o campo acima para inserir arquivos digitais contendo documentos, fotos, vídeos que comprovem os fatos relatados. Perceba que até vídeo você pode colocar, olha, se você conseguiu filmar alguma coisa, até vídeo ele aceita. Tamanho máximo de cada anexo, 10 MB. Tamanho total dos anexos, 100 MB. Cada anexo tem que ter no máximo 10 megas, isso é importante. E, no final das contas, a soma de tudo, 100 megas. Uma coisa muito importante, gente, esses formulários não costumam aceitar links, tá? Então, links normalmente são recusados. Descendo. Caixa de seleção não marcado. Desejo compartilhar minha localização atual. Desejo compartilhar minha localização atual. Você pode marcar isso ou não. Não tenho nada aqui a dizer nem favorável nem contra. Descendo seta. Caixa de seleção não marcado. Esta manifestação é vinculada a outra já cadastrada. Se você estiver fazendo uma outra denúncia de outra coisa que você já tenha denunciado, marque isso daqui. Caixa de seleção não marcado. Desejo manter meus dados pessoais em sigilo. Desejo manter meus dados pessoais em sigilo. Se isso não for extremamente necessário, gente, não coloque sigilo, tá? Por quê? Em casos que não precisaria, teoricamente, de sigilo, se você marca isso daqui, você vai ter menos prioridade. Eles vão ter a tendência de resolver primeiro as pessoas que se identificaram, exceto quando seja, por exemplo, uma denúncia de maus tratos à pessoa com deficiência, coisas que possam comprometer você de verdade. Então, se você tomou conhecimento que uma família bate numa criança com deficiência em casa, e que essa criança sofre agressão constantemente, e aí você, lógico, que não vai querer se comprometer. Então aqui você pode dizer que você quer manter em sigilo. Agora, se você está denunciando uma universidade, se você está denunciando uma empresa de ônibus, um banco, e você está colocando sigilo para quê? Então aí você tem que ter cuidado quando pedir sigilo e quando não, tá bom? Descendo. O CAPTCHA abaixo oferece proteção contra entradas digitais remotas, garantindo que somente um ser humano possa registrar manifestações. Ok, chegamos no CAPTCHA. Aqui no CAPTCHA, como a gente está usando o navegador Google Chrome e estamos usando um leitor de telas, olha que legal. O teste de segurança via áudio em asterisco CAPTCHA. Caixa de seleção não marcado. CAPTCHA requires verification. CAPTCHA requires verification, blá blá blá, tá em inglês, mas significa o CAPTCHA requer verificação. Caixa de verificação, eu dou uma barra de espaços, olha só. Indisponível. Marcado. Marcado, pronto. Ele passou do CAPTCHA, não precisou digitar letrinha nenhuma. Descendo. Link Privakey, Link Terms, em branco, botão cadastrar manifestação. Cadastrar manifestação. Se você der Enter aqui, eu não vou dar o Enter. Ele vai te dar na próxima tela um número de protocolo que você deve anotar, você vai salvar, você dá um Ctrl A para selecionar tudo da página, Ctrl C e cola no editor de texto para você ter um número de acompanhamento da sua denúncia, tá? Depois você fica voltando aqui e vai consultar a sua denúncia lá no outro link, sem ser a sala de atendimento ao cidadão, você vai botar lá consultar andamento de denúncia, alguma coisa parecida. Então, com isso, agora todo mundo que tiver conhecimento de qualquer ilícito que seja, vem aqui e protocola. Se a concessão do serviço é federal ou se tem governo federal envolvido na coisa, tipo um Enem é do governo federal, um Instituto Federal, que são os antigos Cefet, é do governo federal, mas todos os outros serviços que sejam de concessão federal também se vai fazer por aqui. Quando você tiver na dúvida, protocola aqui, protocola no estadual também. É na ouvidoria dos estaduais, vocês já entenderam como é que se faz, que alguém vai fazer alguma coisa por você. O legal da ouvidoria é que quando isso cai na ouvidoria, eles tendem a disparar cópia disso para um monte de promotorias dentro do Ministério Público, para que se isso caísse em uma só,
estava arriscado a pessoa engavetar e não fazer nada. Agora, se você dispara isso para várias, que todo mundo que tem a ver com o assunto, todo mundo vai estar sabendo, e aí o funcionário não tem como ficar engavetando uma coisa que você tem direito. E mesmo assim, tome cuidado, e se o funcionário lá der uma de advogado da parte denunciada e não quiser dar prosseguimento, lembre-se, para denunciar funcionários do Ministério Público é no link Corregedoria. O procedimento é o mesmo, seja para qualquer Ministério Público do Estado, estadual também, de qualquer estado, é muito parecido, seja para ouvidoria, que é onde nós cadastramos a nossa denúncia, e em alguns vai estar com o nome de Sala de Atendimento ao Cidadão, geralmente dentro de serviços, né? E para denunciar os funcionários, Corregedoria, perfeito? Então agora, todo mundo que tiver qualquer problema, podem avisar, passa esse vídeo, ensina como é que se faz, porque isso daqui é um adianto e tanto, até para quem mora no interior, em qualquer lugar, não precisa você ir no Ministério Público pessoalmente. Se você for pessoalmente, eles vão mandar cadastrar pela internet. Então, na dúvida, cadastra no estadual, cadastra no federal e boa sorte. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Lembrem de pegar o livro do Portal da Deficiência Visual lá no nosso site, deficienciavisual.com.br, e ler o capítulo sobre o Ministério Público, ok? Então, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!